Eu tenho um altar aqui no ministério. Esse altar de todos vocês podem beber. Todos vocês podem pegar desse fogo. Quando nós sacrificamos, escute o que eu vou te ensinar aqui agora. Presta atenção, meu querido. Muitos dos meus filhos espirituais chegou perto de mim, chegaram anos atrás, não tinha altar na vida. Chegaram cru do mundo espiritual, não tinha acesso à revelação. Eram pessoas fracas na unção, não sabiam nem orar direito. Porque o altar deles não estava pronto. Mas começaram a se edificar em cima do meu altar. Pegaram o gancho, pegaram o modelo do altar do Pai espiritual, aprenderam a edificar o seu próprio altar. Hoje tem vida de oração, tem unção, tem revelação, tem comunhão, tem acesso às promessas. Aleluia! Aleluia! É isso que você precisa aprender na tua vida, querido. Quando você edificou um altar na sua vida, significa que a sua vida passou a ser santificada para um propósito da glória de Jesus. Escute. Abraão levanta o altar. Senhor, tu falou isso comigo? Eu edifico um altar e oferto. Significa, o Senhor disse, e eu também estou dizendo, eu serei fiel ao que o Senhor está dizendo. Você não entendeu, não? Você consegue entender? O Senhor disse, o que eu fiz na minha vida? Robson, vou te levar para as nações. Robson, vou te usar na terra. O que eu fiz na minha vida? Levantei o altar, eis aqui, ó. Aqui o sacrifício, aqui o altar. Quem está comigo da glória de Jesus? O que eu fiz? Edifiquei o altar. É a minha responsabilidade com o Senhor manter esse altar. Quem tem que manter o altar é você. Ele manda fogo sobre o altar. É a sua responsabilidade. É a sua edificação espiritual. É a sua vida sendo entregue. É o seu compromisso com Ele. O compromisso dele é a palavra que está te dando, mas o seu compromisso com Ele é o altar que você levanta. E quando dois concordam, um no céu e o outro na terra, pronto. Deus começa a fazer o movimento do céu a seu favor na terra. Fala, quando eu concordar com as promessas de Deus, seguir as promessas, fala, edificar um altar na minha vida, uma vida santificada para Ele, consagrada para Ele, para a promessa, fala, e tudo para Ele. Aí começa a acontecer um milagre. Dá uma salva de palmas, Jesus. Opa, raci, aqui, alohai. Quem está comigo fala glória a Jesus. Posso ensinar algo bom para você? Deixa eu só finalizar com você aqui. Coloca para mim o livro de Oséias, capítulo 4, versículo 13. Oséias 4, 13. Olha isso aqui. Leia comigo ali. E olha o que eu vou te falar aqui. Presta atenção. O que é um altar? Oferecer o sacrifício nos altos dos montes. Oferecer o sacrifício nos altos dos. Então tem um altar. Colocar o sacrifício. Só pode colocar sacrifício onde tem altar. E queimar incenso nas colinas, debaixo das árvores frondosas, como o carvalho, o álamo e o terebinto. Pois a sombra que elas proporcionavam é aconchegante. E assim as vossas filhas se tornaram prostitutas, e as vossas noras cometeram adultério. Deixa essa palavra aí. Olha o que o altar dos demônios fazem. Ó. Altar de prostituição. Quando a sua família tem prostitutas, tem um altar de prostituição que alguém na geração levantou e fala do mundo espiritual e leva todas as filhas. Olha lá, os pais levantam o altar e oferecem aos demônios. E as filhas, tudo são amarrado na prostituição. Quando a sua família só tem imoralidade sexual, perversidade, quando isso é constante, quando as mulheres começam a se vender para a prostituição, os homens para a prostituição, tem um altar de prostituição que foi levantado na sua família. E alguém vai ter que levantar com a santidade do reino. E esse que se levanta contra a santidade do reino, ele pega o sacerdócio. E quando você pega o sacerdócio santo, você começa a se tornar santo. Você levanta o altar para Deus, começa a sacrificar a tua vida. Você vai recebendo autoridade, poder, domínio. E você agora pode entrar nas regiões espirituais e contestar contra aquelas pragas, aquelas maldições que assolaram a sua geração. E você vai determinar a partir de agora, ninguém mais da minha geração será prostituta, prostituto. Ninguém da minha geração será mais bruxo. Ninguém mais da minha geração será mais um mendigo. Ninguém da minha geração será mais um pedinte. Agora, a partir de agora, há um sacerdote terreno. É um sacerdote da minha vida, vai trazer o reino do céu, e eu tenho um altar agora. Quem está comigo da glória? Vocês estão entendendo? Amém, amém? Fala para o seu irmão, continue edificando seu altar.
Ah, meu filho, quando o teu altar estiver pronto. Quando o teu altar está pronto, quando você está forjado, o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. A chama da unção vai te tomar. Você vai começar a derrubar esses espíritos de maldição na tua vida, de falência, de roubo. Você vai levantar para quebrar a idolatria da tua família. Ei, da glória! Tu vai quebrar o altar de pessoas viciadas em drogas na sua família, traficantes. Quando você vê numa família as pessoas sendo tomadas pelo tráfico, os filhos, netos, seguem tudo o mesmo caminho. É porque tem um altar onde os demônios foram servidos, onde aquela geração serviu os demônios. E esses demônios vêm buscar a geração por causa do que eles fizeram no altar. E os demônios têm direito. Eles usam as jurisdições espirituais, acessam o registro e pegam os filhos netos. Mas alguém vai levantar o altar santo para Deus e vai quebrar essa maldição na tua família. Eu expliquei para você na terça-feira passada, Gideão levantou um altar para o Senhor em Gênesis capítulo 6. Em Juízes capítulo 6. E em Juízes capítulo 7... o Senhor falou para Gideão para derrubar o altar de Baal que o pai dele tinha levantado no meio da cidade. Deus fala para Gideão: ô Gideão, eu vou te usar. Tu levantou o altar para mim, mas antes de eu começar a trabalhar na tua vida, tu vai ter que tirar um impedimento da tua família. Tu vai ter que quebrar o altar de idolatria do meio dessa cidade. Eu quero dar a vitória para Israel, mas tem algo que me impede. Deus quer dar vitória para tua família, mas tem algo impedindo. Irmão, isso aqui é sério, escuta o que eu vou te falar. Isso aqui é tão sério que eu vou te falar. Eu já cansei de ministrar pessoas de libertação. Mas uma das coisas que mais me impactou foi uma irmã de Brasília. Eu nunca vi uma coisa tão tenebrosa numa pessoa. E uma outra jovem em Brasília que era uma bruxa. Escuta o que eu vou te falar. Vou te falar 3 casos para você. Você vai entender que é o altar do mundo espiritual. Porque uma vez que alguém da tua família levantou o altar para Satanás, ou seja, começou a servir o diabo através de oferta aos demônios, sacrifício do próprio corpo, prostituição, vício, dinheiro ilícito, roubo, maçonaria, bruxaria, prostituição, tudo isso levantou o altar para o diabo. Fala, aonde eu mais sacrifico? Ali tem um altar. Ali tem um altar. As pessoas não querem sacrificar seu tempo para vir na igreja. Não sacrificam tempo para ir no monte, orar. Não sacrificam para jejuar. Não sacrificam pelo reino. Não dão o seu tempo. Não abandonam as coisas desse mundo pelo reino. Que altar no reino dos céus ela vai ter? Como ela vai trazer as promessas para a terra? Fala, temos que estabelecer altar. Alguém da tua família parou o chamado, mas você tem que continuar o chamado. Alguém estava edificando para o Senhor um altar, o diabo tirou eles da edificação, fez a tua família desviar. Mas você tem que voltar e dar continuidade. Jacó foi no altar do pai dele. Isaac foi no altar do pai dele. Os filhos acessam o altar dos pais, seja no reino das trevas ou no reino da luz. Os filhos recebem o que os pais edificaram, seja bom ou mal. Existem coisas que a tua oração é insuficiente. Existem coisas que a tua oferta é insuficiente. Enquanto você não entrar no sacerdócio e edificar uma vida, fala, Senhor, a minha avó foi uma bruxa consagrada para o diabo, agora eu vou ser um santo consagrado para o teu reino. É assim. Você nunca conseguirá derrubar altares de gerações da tua família se você não levantar um altar santo e ser uma pessoa santa, entrar no seu sacerdócio que é santo e pegar a autoridade de rei e sacerdote nessa terra. Fala, a autoridade de rei e sacerdote. Pronto, porque o sacerdote vai para o altar. Profetas vão para o altar. Os profetas levantam o altar. Os ungidos levantam o altar. É o símbolo do teu relacionamento de uma vida crucificada, santificada, apoderada para o reino dos céus. Eu estou dedicado para Deus, estou dedicado para Deus. Eu estou dedicado, eu estou determinado pelas promessas. Pelas promessas. Fala, estou determinado pelas promessas. Então, edifica um altar na sua vida. Edifica um altar na tua vida.
Continue sacrificando, continue orando, continue buscando, continue trabalhando em cima da sua edificação com Deus. Não saia disso, não saia, não faça. Quem está comigo da glória de Jesus Cristo? Gideão, vá lá agora e destrua o altar de Baal. Quebra o altar de Baal. Tem muita gente tentando quebrar o altar da família, não tem nem altar de pé, por isso estão caindo. Entre guerra e perde a guerra. Eu já vi muito crente querendo fazer guerra contra o diabo, voltando tudo para o mundo, fica tudo louco. Já vi muito crente querendo expulsar demônio de traficante, não tem nem altar, não suportaram, voltaram para as drogas, caíram. Eu já vi pessoas querendo enfrentar espírito de enfermidade dentro do hospital, caindo, ficando enferma, morrendo. Porque quer fazer coisas que não estão na altura do seu altar. Meu filho, eu posso guerrear com bruxo, meu querido, eu tenho altar para isso. Eu tenho autoridade para isso na terra. E quando chegar a hora de entrar com a minha equipe, dentro dos centros de feitiçaria, quando Deus começar a me levantar para isso, para quebrar isso ali dentro, eu tenho autoridade para isso. Eu estou respaldado no reino espiritual para isso. Vocês têm que aprender que para você fazer guerra de altar, você tem que levantar um altar para Deus. Passe um tempo edificando, passe um tempo trabalhando, passe um tempo se dedicando e vai orando. Senhor, como é que está meu altar? Ele vai falar para você, está indo bem, continua. Ele fala com você, está indo bem, continua. Continua se edificando. Agora é a hora, você está pronta. Agora você vai trazer seu sacrifício. Agora eu vou te atender com fogo que não tinha na tua vida. Agora eu vou fazer algo maior na tua vida. É assim que Deus faz. Fala, altar. Fala, na guerra de altares. Se a igreja não tiver um verdadeiro altar para adorar o Senhor, ofertar ao Senhor, servir ao Senhor, se dedicar ao Senhor, ela nunca vencerá a guerra espiritual. Nunca. Para que eu levantei? Aqui você está vendo algo físico aqui, uma plataforma física. Mas no reino espiritual existe uma plataforma do Espírito aqui. Aqui é onde estão os anjos, onde está o mover de Deus aqui em cima. Emana algo daqui. É daqui que oferecemos horas de adoração, palavras, clamores, ofertas, tudo para o reino dos céus. Tudo. Irmão, é tremendo quando Deus o anjo do Senhor me abriu para mim ver como é que os anjos levam e vê as ofertas do povo na terra. É santa para Deus, é santa. Isso traz glória para Deus, glória. Eu aprendi na minha vida tudo que eu sacrifiquei. Escute, quando você tem um altar, eu sacrifico oração, eu sacrifico jejum, sacrifico meu corpo, eu sacrifico minhas finanças, sacrifico os meus sonhos, sacrifico minha família. E Deus apodera tudo que você dá para Ele. Tudo que você faz para Ele voltará em glória para a sua vida. Em glória para a sua vida, da glória de Jesus Cristo aí. Aleluia, 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 aleluia. Sanderevere candarabarossi televerihia lehaia rostrandaquia. Braçabaco sobre candarabacurossi televerquia. Fala, glória a Jesus. Eu falei para vocês, o primeiro altar de Abraão foi em Gênesis, perdoa, eu falei 13, né? Gênesis 12, versículo 7, tá? Quando o Senhor apareceu a segunda vez para Abraão e falou com ele, ele prometeu, a tua descendência darei essa terra. E Abraão construiu ali um altar dedicado ao Senhor. Portanto, ali havia aparecido e falado com ele. Fala, primeiro altar do Senhor, que Abraão fez. Fala, Siquém. Está em Gênesis capítulo 12, versículo 6. Eu tinha falado 13, me perdoe. Vamos lá. Fala, segundo altar que Abraão fez. Deixa eu te falar o primeiro altar de Abraão. Isso aqui é espiritual, isso aqui é sério. Deus falou, vou te dar a sua descendência. Abraão edifica algo em Siquém. Segundo os próprios comentaristas da Talmud, dos grandes sábios de Israel, dizem que Abraão, quando ele fez aquilo, ele estava protegendo a sua descendência. Porque dali, naquela terra de Siquém, exatamente naquela terra, foi onde Jacó e a sua família, Isaac, passaram os piores processos de vida. No primeiro altar de Abraão, no primeiro altar, na primeira terra onde Abraão levantou um altar para o Senhor, foi ali aonde a sua descendência passaram as maiores guerras. Quem está comigo fala amém. Os filhos de Jacó tiveram conflito com o rei de Siquém. Mataram o filho de Siquém, mataram os homens. Houve o estupro de Dinar. Ali é onde venderam José. Ali houve grandes conflitos na terra, na família de Jacó, para tentar trabalhar na destruição da sua geração. Fala, mas o pai tinha altar. O que faz a gente suportar um alto nível de guerra? É porque no mundo espiritual,
tudo que nós fizemos na nossa vida para o Senhor, sacrificamos para Ele. Fala, sacrifícios para serem aceitos. Há um altar. Então escute o que eu estou dizendo para você. Tudo que você fez do seu coração, sua vida, ou que alguém um dia na sua geração fez para o reino do céu. Estou sentindo uma unção tremenda descendo aqui. Algo está falando ao seu favor. Nenhuma oferta, nada do que você, tudo que você fez para o Senhor, nada se perdeu no reino espiritual. Deus, Ele lembra de cada sacrifício seu, desde que você era pobre, pequenininho na fé, você foi crescendo, Ele lembra de cada sacrifício seu. Fala, na hora da guerra, na hora da crise, a Bíblia diz que Ele se apega ao altar. Fala, é hora de se pegar ao altar. Quando os homens tinham guerra, conflitos, eles corriam para o altar e se agarravam ao altar. Quando você tem guerra e conflito na terra, que Satanás começa a lutar contra as promessas da tua vida, é hora de você subir em lugares altos com o Senhor e começar a declarar: Senhor, lembra-te do altar que eu edifiquei na minha vida, lembra dos meus sacrifícios, lembra-te das tuas promessas, lembra-te das minhas ofertas, lembra de quando eu fiz, Senhor, arrebenta os meus inimigos na terra, aleluia. Alguém está comigo da glória, da glória, da glória, da glória, da glória, da glória. Sorabaraganderia. Segundo altar de Abraão, vou ser bem rápido aqui porque tem algo para te ensinar. Porque você precisa aprender sobre aliança, amém ou não amém? Alguém quer aprender sobre aliança? Então vai lá, fala comigo. Promessas, altar, aliança. O segundo altar de Abraão foi em Betel, em Gênesis 2:8. Ok? E dali partiu Abraão algumas colinas do leste de Betel, onde armou acampamento, e tendo Betel oeste de Ai, edificou também neste lugar um altar em sinal de louvor e adoração ao Senhor. Leia aí, meu querido. E invocou o nome de... Presta atenção no detalhe, presta atenção no detalhe. O primeiro altar, Deus fala com ele, em Siquém, ele levanta um altar de gratidão. Fala, primeiro altar de gratidão. Fala, fé e gratidão. Ele selou a promessa. O Senhor falou com ele, fé e gratidão. Sela minha promessa aqui. O segundo altar que Abraão levanta é um altar de oração. Fala, adoração e oração. Esse é o altar de devoção ao Senhor. E ali ele invocou o nome de Deus. Fala, ele entrou na presença. Aqui Deus estava buscando, aqui Abraão estava buscando a presença de Deus em oração. E não só isso. Tá? Um dos maiores sentidos espirituais desse altar de Abraão para a humanidade. Porque tudo que Abraão fez tem um reflexo para toda a humanidade. Quem está comigo fala amém. Presta atenção no princípio. Abraão recebeu as promessas de ser pai das nações. Amém, amém? Amém? Fala, tudo que Abraão fez está falando para a sua nação e para a sua igreja. Algo está falando para a gente em Betel. Algo eu vou te ensinar aqui agora. Primeiro em Siquém. Um compromisso pessoal entre ele e o Senhor pelas promessas. Gratidão. Segundo, ali está dizendo que ele levantou para adorar. Louvor e adoração. Fala, uma vida de entrega. Então, esse segundo altar que Abraão levantou, eu tenho muito mais sentido para passar para vocês aqui. Mas deixa eu só encurtar bem rápido para vocês. Depois eu vou fazer um resumo de outras coisas que eu vou te ensinar aqui. Você quer ouvir ou não quer? Então presta atenção. Assim é na sua vida espiritual. Fala, eu tenho um altar em Betel. Tudo que Abraão está edificando ali é na sua vida. Fala, eu tenho que aprender o que está acontecendo aqui. O que estava acontecendo em Siquém? Eu queria ter tempo hoje, eu queria ter 10 horas para pregar para vocês hoje, porque eu podia pregar para vocês 10 horas aqui. Mas escute o que eu vou falar para vocês. Eu não estou sentindo a conexão de muitas pessoas aqui dentro. Se conecta mais, ora em línguas agora, ora em línguas. Vocês estão me distraindo, vocês estão andando. Ok. Você sabe o que simboliza Betel? O Senhor fala assim, a minha casa, o livro de Isaías, será chamada, pode orar em línguas bem baixinho, será chamada casa de oração para todos, fala, todos os povos. A minha casa. Betel simboliza casa. Casa de Deus. Abraão, ele levanta um altar. Aqui simboliza algo para a igreja do Senhor Jesus Cristo.
Um altar simboliza algo para a família. Esse outro altar está simbolizando algo para a nossa igreja, para o nosso tempo, para a nossa vida, para mim, para a sua vida. Isso aqui é um dos maiores altares que nós podemos levantar para o Senhor na terra. É uma casa de oração, de adoração. Abraão está mostrando para a igreja, para o futuro da igreja, como edificar um altar para o Senhor dentro da igreja. Fala, esse altar, ele fala sobre a igreja do Senhor. O que Abraão, escute o que eu vou dizer para você aqui, você talvez não possa crer. A Bíblia diz no livro de Gálatas que nós temos as bênçãos de quem? De Abraão. Somos filhos, descendentes de Abraão. Agora eu quero saber uma coisa de você. Quem de vocês aqui já orou pedindo as bênçãos de Abraão sobre a sua vida? Levanta a mão, mas quem? Quantas vezes você fez isso na vida? Você faz recorrente isso? Ou só fez uma vez na vida? Esse é o teu problema. Você não crê. Porque se você cresce, se você entendesse, você faria isso continuamente. Eu oro, Pai, eu quero as bênçãos do meu pai Abraão. Que as bênçãos de Abraão venham sobre mim. Eu oro no mundo espiritual. E às vezes, posso falar como eu oro no mundo espiritual? Você quer ver, não quer? Eu estou no monte, Senhor, que as bênçãos de Abraão caiam sobre a minha vida. Eu sou filho de Abraão. Me perdoa se você não quer aceitar isso. É uma tristeza na tua vida. Falta de fé. Está na Bíblia e você não entende. É isso que eu falei para vocês. Até quando vocês vão ler a Bíblia e não vão aceitar o que ela fala? A Bíblia está escrito. E por que você não ora puxando a bênção de Abraão pela fé? Somos filhos, somos abençoados e crentes em Abraão, meu querido. Vocês estão me entendendo o que eu estou falando aqui ou não estão entendendo? Eu peço, Senhor, me dê as bênçãos de Abraão. E não só isso, meu querido. Elias também era filho de Abraão. Davi era filho de Abraão. Todos depois foram filhos de Abraão. E Jesus falou assim, falou para o povo de Israel, não se gloriem vocês não, hein? Porque até dessas pedras aqui, Deus pode levantar um filho de Abraão, falando de nós. Ele pode levantar qualquer um a filho de Abraão. Não, você não está entendendo ainda. Nós fomos injertados na raiz deles. Fomos injertados lá. Eu tenho a bênção de Abraão. Abraão é o meu pai no mundo espiritual. Eu oro, eu falo, Senhor, eu quero a bênção do meu pai Elias, do meu pai Davi. Lembra do que eles edificaram para ti. Eu tenho acesso, é reino e igreja. Aprende com o profeta, abre a tua cabeça. Profetas acessam essas dimensões, eles vivem nessas dimensões. Eu vejo. Estou te falando algo figurado aqui não, meu querido. Se a gente falar muita coisa, a gente escandaliza as pessoas, não vai crer. É reino, fala, é reino. Nós temos as beneficências de Davi, meu querido. Eu tenho as bênçãos davídicas sobre a minha vida. A Davi estabeleceu uma aliança, terra perpétua para gerações. Vai vir no milênio e Jesus vai sentar no trono de Davi e vai nos dar bênção do reino de Davi. É bíblico. Tu pode puxar isso. Um dia eu vi o testemunho de um homem muito conceituado no Brasil chamado Josué Gonçalves. Ele conta a história de um pastor que estava muito animado no ministério dele. Estava quebrado. Eu não sei se ele fala dele mesmo ou de algum outro homem, não lembro agora. 15 anos de idade eu ouvi isso. No DVD que a minha mãe colocou dentro de casa para assistir. Eu passei a minha juventude assistindo DVD de Josué Gonçalves dentro de casa. Minha mãe gostava dele. Aí um dia ele fala assim, até hoje isso eu quero ver na minha mente. Estava num congresso. Agora só não lembro se falou dele ou de outro pastor, mas não importa, mas o testemunho foi vivo. Esse homem estava tão quebrado, tão desgastado, que falou, Senhor, eu não estou aguentando mais o ministério que você me deu. Ele falou que estava andando por um jardim perto de um congresso que ele ia ministrar. De repente aparece um homem para ele. E veio até ele. E falou as promessas que Deus tinha na vida dele e ministrou a ele. Falou assim. E aquele homem falou com ele, você sabe quem eu sou eu? E aquele pastor falou para ele assim, não te conheço, não sei quem o senhor é. Você foi usado para minha vida, mas não te conheço. Ele falou, você sabe quem sou eu? Ele falou, quem? Eu sou o anjo que estive com Paulo na prisão. E eu fui enviado para te liberar esta unção. E pum! E o anjo. Você vai ficar limitando o reino dos céus na tua vida? Vai ficar nessa ignorância? Creia nos seus profetas e prosperarei. Quando a gente começa a abrir a boca de profeta na terra, a gente vai falar do mistério sobrenatural. Irmão, é impossível tu estar na unção do profeta e não falar do sobrenatural da glória.
Porque o profético é para trazer o reino sobrenatural, o reino de glória para vocês na terra. É para fazer a unção profética que está aqui hoje. É para abrir teu espírito, fazer vocês enxergar coisas que vocês não estavam enxergando. É fazer você entender o altar espiritual que Deus quer colocar dentro de você. É para fazer a sua mente, os teus olhos espirituais se abrir e essa janela dos céus começar a trazer essa glória na tua vida. Louve o Senhor, deseja essa glória aqui nesse hoje. Aleluia. Ah, se Deus me abrisse para falar para vocês. Não limite o reino dos céus. Podemos acessar o que foi dado em testemunho nas regiões celestiais. Tudo que os profetas fizeram, tudo que eles profetizaram, todos os sacrifícios que já foram feitos, o altar está aberto. O maior altar que o homem levantou na terra foi Jesus Cristo. Ele derramou o sangue dele no altar eterno. E esse altar fala por mim e por você. E é um altar que o livro de Hebreus diz que temos acesso a esse altar. E é onde o sangue está. Irmãos, não há oferta mais poderosa no mundo espiritual do que sangue. E quando você entra em concordância com o altar de Cristo nas regiões celestiais, você levanta o altar na tua vida, o sangue dele começa a falar profundamente sobre você. Uma coisa é você receber o sangue dele, pedir perdão do pecado, uma coisa. Outra coisa é você estar em concordância com isso, meu querido. Fala, preciso estar compatível. Fala, compatível. Terceiro altar que Abraão levantou foi o altar de Hebrom. Hebrom, um lugar poderoso, onde Deus ordena a bênção para Israel, para o seu povo. Fala, altar de Hebrom. Ali é símbolo de aliança, é de amizade com Deus. Fortalecimento espiritual. Um altar de poder, fala, um altar de poder. Foi ali onde Ló foi para uma terra e ele foi para outra terra. É quando Deus separa dentro da tua natureza humana, aquelas iniquidades, os impedimentos, eles são removidos. Esse nível de altar foi um altar de santidade na vida de Abraão, meu querido. Hebrom, tem muito que se falar sobre Hebrom. Quem está comigo da glória de Jesus Cristo? Mas eu vou te falar o que os próprios mestres de Israel falam nos comentários. Que o altar que Abraão edificou em Hebrom era um altar de profundidade espiritual. Abraão encontrou um lugar em Deus profundo. Ele entrou, fala, na intimidade com Deus. Ele entrou numa nova dimensão de espírito com Deus na vida dele. Agora escuta o que eu vou te falar para você. Quando eu comecei a edificar minha vida espiritual, cada vez Deus foi pedindo mais de mim, mais de mim, mais de mim. Deus foi aumentando as promessas, falando coisas gloriosas para a minha vida. E nisso, o meu relacionamento com Deus, a minha forma de se entregar foi aumentando cada vez mais. As minhas ofertas, as minhas entregas foi aumentando cada vez mais. Fala, uma vez que eu começo a me sacrificar, uma vez que eu começo a dar a Deus a minha vida, meu tempo, fala, meus recursos, fala, meus sonhos, fala, vou queimar ainda mais. Deus vai te dar ainda mais para você queimar para Ele. Irmão, eu estou falando para você, está chegando um tempo que você vai sair dessa mesmice. Vamos quebrar esse ciclo de mesmice na tua vida. Você tem que viver o fogo contínuo que quem tem altar carrega. Fala, o fogo é contínuo. Ora em línguas, ora em línguas, ora em línguas, ora em línguas, ora em línguas. Deixa eu só finalizar com você. Quarto altar de Abraão que levantou. Fala, Moriá. Fala, altar de entrega total. É onde as promessas, onde a sua vida, onde as tuas riquezas, tudo que tu tem não tem mais sentido para você. Abraão entregou a única coisa que ele mais amava, o filho dele. E Deus pediu o filho dele. Deus olhou no coração de Abraão, homem rico. Se Abraão vivesse nosso tempo de hoje, ele seria um multimilionário. Se a riqueza que Abraão tivesse naquela época, tivesse hoje, ele seria mais rico do que o Elon Musk. Abraão tinha tudo. Era o homem mais rico da terra naquela época. Não faltava mais nada para ele. Mas ele chega no último altar. Fala, há uma construção do meu altar. Há algo que eu posso ensinar aqui essa noite. Que esse altar nunca foi levantado por ninguém na terra. E ele está no livro de Ezequiel, capítulo 47. Há um mistério que só no milênio Jesus vai edificar esse altar.
cada plataforma desse altar tem um nome, tem um mistério do mundo espiritual revelado para a igreja. E qual o símbolo e o formato desse altar, aonde esse altar vai ser colocado. Porque o próprio altar, o próprio formato desse altar é o formato de um monte, um dos montes de Israel. Esse altar foi estudado essa passagem bíblica por os maiores rabinos, por todos os eruditos, os homens estudiosos, e todos apontaram a mesma coisa, somente no milênio. E essa passagem fala do milênio. Quando Jesus Cristo voltar na terra, ele levantará um altar na terra, onde ele se assentará em cima desse altar. O altar é um assento representativo do trono de Deus na sua vida. O que é altar? O que é altar? É onde Deus se revela, onde Deus se manifesta, onde Deus responde, onde Deus sela aliança com você. Os dois últimos altares de Abraão, agora eu quero falar para você, eu vou entrar para você poder entender. Gênesis 15 e Gênesis 17. Os dois mais poderosos altares de Abraão. Hebrom e Moriá. No altar, Deus faz uma aliança com ele. E no segundo altar, Deus faz a segunda aliança com Abraão. Você quer ouvir ou não quer? Isso é na sua vida. Fala, tudo está na vida de Abraão? É para a minha vida. É para você. E é verdade. Por isso que você tem que ler como se fosse você. Aqui é sua vida. Você se encontra todo o tempo na Escritura. O que ele precisa fazer? Ele te revela os mistérios. Esses dias eu estava em espírito e o anjo do Senhor falou a mim. Ele falou uma palavra em hebraico. Depois falou a segunda palavra em hebraico. Voltei em espírito. Perguntei, o que é isso? Ele falou, vai e vê. Aqui está um dos maiores segredos para a vida espiritual de vocês. Está aqui nesse livro. Eu falei, Senhor, mas esse livro aqui é um dos mais difíceis de ser interpretado. O Senhor falou assim, este aqui é o maior segredo que existe no mundo espiritual. Livro de Levítico. Aqui os códigos estão todos para vocês. Eu ouvi o anjo falar comigo em hebraico. Eu escrevi a palavra exatamente como eu vi. Eu consegui escrever, traduzir. E estava assim, as duas palavras que ele falava comigo. Estude Levítico, era em hebraico, as duas palavras. Aí me abriu depois o livro de Levítico. Os anjos, eles vêm para nos entregar pelo Espírito Santo os mistérios. E o Espírito Santo foi me guiando ali dentro, me revelando. Eu ficava em êxtase desde 6 horas da manhã até 5 horas da tarde no quarto Nordeste. Eu lia um versículo da Bíblia e já caía em espírito. Eu não conseguia ler um versículo da Bíblia. Eu li um versículo e entrava em espírito. Li outro versículo e entrava em espírito. E o Senhor veio para me ensinar na terra o meu espírito. As chaves que estão aqui essa noite. Eu não estou no Rio de Janeiro aqui, nesse dia aqui, passando tempo em vão. O Senhor falou para mim, desce ao Rio de Janeiro. Ele me mostrou que neste domingo tinha algo muito sério para acontecer aqui nessa terra. E eu estou pregando para você desde 4 e pouco aqui da tarde. São 18h47. E se eu não entrasse naquele horário, não teria como entregar esse rolo para vocês aqui dentro. Fala para o seu irmão, coma desse rolo. Tenha força, irmão. Coma do rolo. Fala para o seu irmão, come o rolo. Recharabacanda cedrevia. Mahabrevacita lecorandarava sabre aquelia. Destradoria daravacu de caribahatica sambracandara godoski biricandarabacai. Fala, quando eu tenho um altar. Agora eu vou te ensinar os mistérios, vou te falar os mistérios para você aqui agora. Deixa eu te ensinar uma coisa para você. Vamos ver se você consegue pegar o pensamento agora. Eu cheguei na terceira parte da mensagem, parte final. Mas deixa eu só te falar mais um pouquinho sobre o altar. Quem tem uma vida sacrificial para o Senhor. Quando você estabelece um altar, você tem que estabelecer um compromisso diário que você não pode mais quebrar na tua vida. Mesmo que tu falhe num dia, você não pode falhar no outro. Você tem que lutar por isso. Fala, eu tenho que lutar para a minha vida ser um altar santo para o Senhor. Agora escuta o que eu vou te dizer para você. Fala, no altar é onde eu acesso os segredos de Deus. E escute o que eu vou te ensinar aqui agora. Quando Deus em Gênesis capítulo 15 fala com Abraão, que daria toda a terra como descendência para ele. Deus falou assim, eu sou o escudo, eu sou tua fortaleza, eu te protejo, não temas, Abraão. E Deus começa a falar com Abraão. Por intermédio dessa visão, não temas, Abraão, porque eu sou teu escudo, grande será a tua recompensa. Aí Deus vai começar a falar com Abraão, ele vai começar, Senhor, eu não tenho descendente. O que adianta? O Senhor fazer tantas promessas na minha vida,
mas eu não tenho um descendente. Aí Deus fala para Abraão, vai lá, corta em pedaços. Ele fala assim, pega os animais, corta o sacrifício, as aves, no meio. Deus falou para cortar no meio. Coloca rapidamente aí na parte que ele faz do altar. Pode passar, passa o versículo, passa. Pode passar rápido. Pronto. Aí começa a falar agora. Volta aí, volta mais um. Passaram muito rápido, vai devagar, volta. Pronto. Aqui Deus fala novamente a mesma promessa. Fala, Deus está falando novamente. Ele, no decorrer da sua caminhada, quanto mais perto você está chegando da promessa, ele vai vir a você para renovar a aliança da promessa. E quando chega a hora da aliança, fala, a hora da aliança. Pronto, agora chegamos no ponto. Se vocês quiserem me ouvir, vocês vão ser abençoados. Se quiser, eu paro agora de pregar. Se quiser, eu paro de pregar. Você quer ouvir ou não quer? Quer aprender ou não quer? Ok. Então Deus fala para ele agora. Agora Deus fala para ele. Olha para os céus e conta as estrelas, se é que se pode. E prometeu, será assim a tua posteridade. Fala, eu sou a posteridade dele. Agora presta atenção. Antes desse altar, Deus falou para Abraão o quê? Chame alguém que pode contar a areia da terra. Agora Deus está falando para olhar para a estrela dos céus. Assim será todo. Aí falou colocar as estrelas. Avança agora. Esse é outro mistério do dia. Abraão creu com o Senhor, avança. Te darei a terra dos caldeus por herança essa terra. Avança. Agora Deus falou para ele assim, ó. Como posso saber que tomarei posse desta terra? Escute o que eu vou te ensinar aqui agora. Vou falar para os jovens, pega o mistério. Fala para o seu irmão, pega o mistério. Sabe por que muitos de vocês não sabem o segredo de Deus do seu futuro? Você ainda não edificou uma vida para o Senhor. Ele não fala com você do seu futuro. Você não sabe, seu amanhã. Eu sei coisas do meu futuro lá na frente. Quem vai estar perto de mim, quem vai andar comigo, quem vai ser o quê, quem não vai ser. Eu sei. Quem tem altar e tem sacrifício contínuo tem acesso a ver o futuro. Tem acesso aos segredos de Deus. Deus dá os segredos. Estou falando segredo, não estou te falando de uma visão, não estou falando de uma coisa simples. Eu estou te falando de uma dimensão que você entra e vê o seu futuro. A casa que eu estou em São Paulo hoje, eu já vi ela ano passado. Coisas daqui a um ano, eu já vi ela um ano antes. Coisas de 3 anos à frente, eu já vi anos antes. Coisas lá do meu futuro, eu já vi antes. Vocês estão me ouvindo ou não estão me ouvindo? Quando eu estou edificando o altar, Deus sabe como é que Deus sustenta a promessa. Isso aqui é parte do altar, do mistério do altar. Poucas pessoas têm acesso aos segredos de Deus. Muitos dizem que conhecem a Deus, mas não conseguem trazer a mão de Deus para trabalhar a favor deles. Deus está falando, eu sou teu escudo, grande será a tua recompensa. Mas por que as pessoas não veem a mão de Deus trabalhar a favor delas? Porque elas não conhecem a Deus. Porque na hora da guerra, na hora do conflito, elas abandonam a igreja, elas vão embora, vão procurar outra igreja. Não tem altar, não conhece a Deus. Fala, quem não edifica um altar, quem não se edifica para Deus, não conhece a Deus. Não adianta falar que você conhece. Você não consegue trazer a mão de Deus a seu favor. Quando você não tem acesso aos segredos de Deus, você não pode trazer solução para grandes problemas na terra. Você fica no escuro. Eu falei na última pregação para vocês, pessoas morrem que não era para ter morrido. O diabo conseguiu matar. Porque eles não têm acesso aos segredos de Deus de como reverter aquela morte. Não houve um profeta que entrou e acessou o segredo de Deus, trouxe uma palavra do céu e quebrasse a sentença do inferno na terra. Quando nós temos altar, temos acesso ao espírito de revelação contínua. Os mistérios mais profundos de Deus, Deus revela para quem tem uma vida consagrada ao altar. Quem tem altar. Abraão perguntou, como eu posso saber que eu possuirei a terra? Deus revela os seus segredos aos que o temem. E ele fará a sua aliança com esses. E escuta o que eu vou ensinar para você agora o mistério. Quando eu faço obras para o Senhor,
Quando eu levanto o meu altar, eu tenho um altar no Nordeste, é obra de missões. Quando eu oferto, eu vou lá, vou sacrificar minha vida. O ambiente da revelação se abre para mim. Eu entro num nível de revelação com o reino dos céus, uma comunhão, porque é um galardão daqueles que têm uma vida que sacrifica para o Senhor. Aí eu posso ouvir Deus me ensinar, eu posso ouvir coisas do futuro, eu posso ouvir acesso aos segredos dele. Ele fala comigo coisas que antes não falava, mas agora está falando comigo. Eu estou nessa época, novas coisas. Aí Abraão falou para ele, olha o que Deus fala para Abraão agora, avança aí, olha o segredo. Pega o código, irmãos, não brinca com isso, que é a palavra de Deus, estou falando sério para vocês. Ordenou então o Senhor, toma uma novilha, e uma cabra, e um cordeiro, cada qual em 3 anos de vida, e também uma rolinha e um pombinho, avança. E trouxe esses animais e cortou no meio, e colocou cada metade em frente à outra parte. As aves, no entanto, ele não cortou. Avança. Em seguida, as aves de rapina começaram a descer, fala, uma guerra. Olha a guerra que veio contra o altar de Abraão agora. As aves de rapina, os demônios aqui está representando o mundo espiritual. Olha as escrituras como você tem que olhar agora no mundo espiritual. As aves de rapina vieram começar a lutar contra a oferta de Abraão, porque grande foi a oferta, fala, grande oferta. Quando nós sacrificamos algo para Deus, aqui foi uma das maiores ofertas do altar que Abraão deu para o Senhor. Foi a única passagem, depois somente maior do que isso aqui, a oferta de Isaac. Esta é a única passagem que mostra exatamente o que Abraão fez. Nenhuma das outras passagens ensina o que Abraão fez no altar. Esta é a única passagem, porque Deus quer nos ensinar algo aqui. E você tem que prestar atenção. Ora, quando você pega a Bíblia, Deus, por que Abraão deu exatamente esse animal? Por que isso aqui? Por que isso aqui? Questione, procure, escute as escrituras para Deus te revelar os mistérios. Avança. Foi tomado de um profundo sono, eis que vieram trevas, densas trevas e assustadoras. Avança. Então o Senhor falou a Abraão, sabe com toda certeza que a tua posteridade será peregrina nessa terra alheia, e será conduzida à escravidão, será afligida por 400 anos. Amém. Deixa aqui. Deus está revelando algo do futuro, tão longe. Está falando para eles aqui, avante, dentro dos 400 anos à frente. Está falando daquilo que vai acontecer na frente dos 400 anos, quando eles seriam libertos. Deus vai falar para eles agora, a tua descendência vai estar entre os... Aí começa a falar dos escravos, mas eles vão ser libertos com grande riqueza. Fala, Deus, quando revela o futuro a uma pessoa... não vou te falar esse mistério, não. Vocês estão cansadinhos. Eu estou aqui pregando para você aqui, me esberrando para você. Você quer ouvir ou não quer? Quando você entra na dimensão de começar a ver o seu futuro, o seu desígnio está selado. Você vive na dimensão vendo o futuro continuamente. Acessou, você está pleno, você está no desígnio, você vive plenamente no desígnio. Eu, quando acessei o meu desígnio, eu passei a ver tudo no meu futuro. Quanto mais eu entrei dentro do desígnio, mais futuro eu vejo. Porque ele sempre fala, isso aqui é rápido para você, já está passando, porque não tem mais limitação para mim aqui. Acabou, não me importa aqui, eu estou correndo. Agora você está presa, ai minha vida, ai meu dinheiro, ai meu carro, meu querido, olha para o teu futuro. A palavra hebraica futuro para os hebreus, para os judeus e para no hebraico, futuro significa desígnio. Não existe futuro para eles, a não ser pensar na volta do Messias. Pronto, é bíblico, vai lá e estuda para você ver se não é o que eu estou falando. Eu entrei, estudei, eu sei o que eu estou falando para você. Não existe futuro para um judeu, a não ser a era vindoura e o desígnio do que eles foram chamados para ser na terra para o eterno. Futuro em hebraico é desígnio. Viver o que foi determinado pelo Altíssimo. Aleluia. Os tronos, os altares do inferno tentam desconectar vocês do desígnio de vocês e do futuro que Deus tem para vocês. Fala, o futuro de Deus para mim é as suas promessas. Bom, eu li os comentários dos maiores mestres de Israel, dos maiores comentaristas bíblicos, e todos falam a mesma coisa. O futuro, só pode haver futuro se houver obediência ao Altíssimo. Porque o tempo pode passar, tu ficar velho e nunca ter vivido o teu futuro. Ficou parado no tempo a vida inteira e não viveu o futuro. Ai! Quem está me ouvindo, fala bem. Vai passar a tua vida até quando? Vai ficar do mesmo jeito.
O tempo está passando. Cadê o seu altar? Para viver o desígnio, tem que ter altar. Aí ele vai estabelecer a aliança que ele tem com a tua vida. Agora eu entro nisso com vocês, se vocês tiverem mais um tempo para me ouvir. Eu quero chamar a tua atenção porque isso aqui é sério. Isso aqui é sério. Não trate essa mensagem como uma mensagem boa, não. O fundamento está sendo dado para vocês aqui dentro. Eu estou te ensinando algo sério aqui dentro. Fala, o altar me dá acesso aos segredos de Deus. Quando você vem no meu altar aqui, ó, no altar coletivo do ministério, você sacrifica, você está aqui dentro trabalhando junto debaixo do manto, você começa a ter acesso ao Espírito que está sobre nós. Pergunta para o meu ministério aqui, pergunta quem eles eram. Pergunta como é que era a vida deles antes de chegar aqui. Pergunta para eles como é que eles veem o mundo espiritual hoje. Pergunta se eles não veem o futuro. Pergunta se eles não têm espírito de revelação. Pergunta para os jovens desse ministério. Eles começam a acessar. Porque quem tem altar tem um portal aberto para ver o que transcende o tempo. O satanista, cara. Os bruxos levantam altar para ver o futuro. Vai lá e revelar pros maçons, pros caras da bolsa. Qual bolsa vai subir, qual vai cair. Quando você tem uma vida santificada, uma igreja tem um altar santo, Deus revela os mistérios do futuro. Tu transcende o tempo. Um dia eu estava na minha casa, meu bebê tinha 1 ano, minha primeira filha. Estava deitado no sofá. Entrei em espírito. Já vi ela com em torno de 4 anos. Uma calça jeans, vestido, uma blusinha, pulando. Exatamente a aparência dela como é que ela é hoje. Exatamente a aparência dela. Aí o Senhor falou, nessa idade dela, você terá tantos mil seguidores, você terá isso, vou fazer na tua vida. Pronto. Chegou na idade, já estava tudo feito conforme Deus tinha mostrado. Um dia, antes de ter minha primeira filha, eu estava no quarto, orando. Aí, eu acessei meu Instagram. Tinha poucos seguidores ali. Acho que naquela época tinha uns 30 mil, alguma coisa assim. Eu tinha olhando ali. Não que eu busco isso. Isso aí vem automático, amém? Aí eu estava olhando ali. Aí fui deitar. Um anjo desce. Caiu uma fogueira do céu sobre mim. Eu fui tomado pelo Espírito. Eu fui tomado de uma unção, que a unção me encheu. Daqui a pouco eu apaguei. Apaguei no Espírito. Entrei em êxtase espiritual. E o Senhor me levou a uma dimensão. Eu estava num lugar na terra muito alto. Chegavam pessoas que eu conhecia desde a favela da comunidade. Eu estava num lugar alto. Aqueles anjos. E chegavam e falavam assim, Robson, eu olhava para os espíritos daquelas pessoas. Como isso aconteceu com isso? Falei, é o Senhor. Eu já tinha mais de 50 milhões de seguidores. Eu não estou te falando de 55 milhões. Estou falando 50 milhões. Eu sei o que Deus tem mostrado do meu futuro lá na frente. Isso me custa muito. Porque quem vê o futuro, quem consegue transcender e viver à frente do seu tempo, eu vivo à frente do meu tempo, tem que ter uma vida muito regrada. Tem que estar preparado para isso. Tem que ter altar. Uma vida contínua com Ele. Os segredos do altar na sua vida é que dentro do altar você extrai diante de Deus. O seu altar está registrado todos os seus sacrifícios da sua vida. É uma dimensão física no mundo espiritual. Desculpe se você não entende isso, tá? O mundo espiritual é físico, tá? Os anjos têm corpo humano, se você não sabe. Não como homem, mas eles têm corpos. É confundir eles na terra. Não lê Bíblia, fica isso aí. Não lê Bíblia. Não lê Bíblia que os anjos desceram, comeram com Abraão, comeram a oferta de Abraão. Meu filho, para comer tem que ter intestino, tem que ter corpo, tem que ter boca. E os anjos não têm corpo, não? E porventura o anjo não se materializou e veio fazer um fight na terra com Jacó, não? Caiu para dentro dele, não? E você acha que não já viu o anjo materializado sentado do lado do meu sofá, meu anjo de guerra? Eu tomei um baita de um susto, levantei ele, põe de pé, meu corpo ficou assim. Eu vi aquele homem, rapaz, aquele guerreiro, eu falei, Jesus, o que é isso? Fala, o mundo espiritual é físico. Peraí, deixa eu ajustar os crentes aqui. Sabe qual a diferença? Fala qual? Só está em outra dimensão.
Irmão, só está em outra dimensão. Quando eles se manifestam na nossa dimensão, eles se materializam. Fica físico. Ganham corpos. Os anjos têm corpos. Isso é tão sério, quando os anjos entraram na casa de Ló, o povo daquela cidade queria ter relação sexual com os homens, porque acharam que eram homens. Os demônios têm corpo físico, se você não sabe. Os demônios é capaz de materializar fisicamente, matéria. Existem muitas coisas que... Ah, meu Deus do céu, não vou falar isso, eu vou te dar um nó na tua cabeça. Vai para a Bíblia, é só você ler na Bíblia. Vai para a Bíblia. Os anjos tocam na gente fisicamente. Assim como você, que nasceu da terra, na terra, seu corpo foi formado pela terra. Por isso que você está preso a essa dimensão física. Se você não fosse formado dessa matéria física, você poderia transportar rápido, transmudar de dimensão rapidamente. Quando Deus me muda dessa dimensão, me leva o meu espírito, o mundo espiritual fica físico, tangível, palpável. Eu sinto o mundo espiritual sobre mim fisicamente. Às vezes é tão forte que eu falo assim, o meu corpo não vai aguentar isso aí. É verdade ou não é? Quem recebe ação física? É verdade ou não é? Sente ou não sente? Queima ou não queima? É físico ou não é? É, porque você vê, você sente. Palpa. Você está achando que o altar é uma brincadeirinha, que é só sacrificar a vida. Meu querido, você faz uma edificação, algo é colocado junto com você no mundo espiritual. Tem o seu altar no céu. Tem o seu registro. Você tem que ter um incensário. Nós temos um incensário de oração, um altar de oração. Abraão levantou o altar de oração em Betel. Você tem altares, nós temos lugares no mundo espiritual que o nosso espírito acessa e damos ao Senhor. A gente vê pouco demais, irmão. Estamos refém à carne, refém aos olhos terrenos. O profeta, ele vem para quê? Para abrir os seus olhos do espírito, começar a ensinar os mistérios espirituais, para você começar a pensar e ter fé, para depois você ter acesso. Fala, preciso pensar, preciso receber a fé e o acesso. Acabou, irmão. É assim. E agora eu vou finalizar com vocês. Fala, aliança. A palavra aliança hebraica é brit, B-R-I-T. Qual a diferença entre uma aliança e um altar? Qual a diferença entre uma aliança e uma promessa? Melhor para você. Você quer aprender ou não quer? Deixa eu te falar. Quando o Senhor começava a fazer promessa para mim, foi uma coisa. Mas o dia que Ele estabeleceu uma aliança comigo, mudou tudo. Sempre, vários momentos proféticos, no meio da minha equipe profética, sempre vi aliança descendo, eles me entregavam apóstolo, Deus está fazendo uma aliança com o Senhor. Eu fui levado em espírito, ouvi diante do trono do Senhor, e o próprio Senhor abriu a mão para mim, e eu vi a mão dele. Ele me entregava aliança comigo. Aliança com o nome dele, para trazer o reino dele para a terra. Nós podemos ter alianças de acordo com promessas que alcançamos. Fala, quando eu alcanço as promessas, eu posso convergir elas em alianças. Agora eu quero te ensinar um mistério para você. Quem quer ter uma aliança com Deus? Eu era jovem, pessoal, escute bem, muito bem o que eu vou falar para vocês. Eu falava com o Senhor assim, Senhor, faz aliança comigo. Eu orava por algo que eu não entendia. Eu não tinha revelação. Mas eu tinha uma intuição no meu espírito. Senhor, faz uma aliança comigo. Eu passei a minha juventude, a minha vida, orando por uma aliança. Embora eu não entendia a diferença de promessa e aliança, eu não entendia. Você quer que eu te explique? Se Deus fizer uma aliança contigo, tua vida, tudo muda. Você quer aprender ou não quer? Então você me dá 15 minutos do seu tempo? 7 horas da noite. Tá muito tarde, né, para você ir para casa, né? Quantas horas já pregamos já? 3 horas já? 4, 5, 6, 7. Tá bom para vocês ou não dá? Ó, vocês não vão me ver por um bom tempo aqui no Rio de Janeiro, hein? Tô indo embora para São Paulo essa semana, hein? Se eu fosse vocês, eu vi com uma fome de 1 ano aqui logo aqui.
Ó, irmão, deu meia-noite. Alguém dá mais? Tá preparado para ouvir ou não tá? Tá preparado ou não tá? Eu vou te ensinar. Aliança versus promessas. Fala, toda promessa veio antes de uma aliança. Ok, então o propósito da promessa é para te colocar num plano de Deus. E quando você começa a entender o plano, você pode entender o propósito da aliança. Ele vai te ensinar o propósito. Seu maior propósito de vida. Fala, todo ser humano pode ter aliança com Deus. Vamos lá então. Quando Deus faz a promessa para Abraão em Gênesis 12, 7 e depois em Gênesis 13, 14, 17, Deus não fez com ele uma promessa, não formalizou juridicamente essa transmissão. Fala, tratava-se de uma palavra vinda de Deus, condicional, independente de méritos, comportamentos, punições ou castigos. Então, quando Deus ele te faz uma promessa, ela vai depender de algumas coisas. Méritos, comportamentos, ela vai trazer punições e castigos na sua vida. Então, você está em rumo à promessa. Você está falhando, Deus começa a trazer disciplina. Ele te corrige na terra, ele te pune na terra. Amém, amém? Alguém já foi punido por Deus? Eu já, várias vezes. Quem já foi? Eu várias vezes. Se você não foi punido por Deus, então se prepara o lombo, porque você vai um dia. Fala, disciplina, punição. Alguém já foi disciplinado por Deus? Ah, quem não foi? Fala, toda disciplina são correções para santificação e libertação. Fala assim em hebraico, eret hará. Isso é chamada a má inclinação da sua alma, o desvio que você tem dentro de você, que todo ser humano tem. Está ligado à iniquidade. Não é iniquidade. É o que traz a iniquidade. Todos nós temos que vencer a má inclinação da alma. Então, todos nós, como temos uma promessa de Deus, a promessa é perfeita, nós não somos. Por isso que você vai passar processos de santificação, aperfeiçoamento, para você ser digno de acessar as promessas. Fala, para mim ter acesso às promessas, tem que ter um nível de dignidade para isso. Então pronto. É o que Deus te prepara no decorrer da sua caminhada. Em Gênesis 15, nós vamos ver na terra a aliança que Deus fez com Abraão. E naquele dia, coloca aí Gênesis 15, 18 para mim. Naquele mesmo momento fez o Senhor a seguinte aliança com Abraão. Vamos ver aqui que agora a nossa história muda. Tá bom? Vocês querem receber a palavra? Eu vou te dar uma chavezinha, se você quiser daqui a pouquinho. E se eu fosse você, eu prestava atenção nesse mistério. Essa foi a aliança. Aos teus descendentes dei esta terra. Não darei. Agora Deus está falando aqui, deu. Desde o ribeiro do Egito até o grande rio, o Eufrates. A terra dos queneus, dos quenizeus, dos camodeus, vamos lá. Dos hetitas, dos petistas, dos refaístas. Amém. Amém? A terra é nossa. Agora escute. Agora escute que eu vou te ensinar para você. Deus está falando com Abraão, eu dei essa terra. Não darei. Quando você entra na condição da aliança, quais são as diferenças entre promessa e aliança? Diferenças práticas eu vou te ensinar, se você quiser ouvir, ouça. Enquanto a promessa é uma garantia baseada na palavra divina, a aliança é um contrato recíproco, obrigações mútuas e consequências perpétuas. No que se diz promessa, poderia
em teoria, ser adiada pelas falhas dos descendentes. Fala, promessas podem ser adiadas, removidas ou acrescentadas. E escute o que eu vou te ensinar. Aliança passa entre dois pedaços. Olha o que Deus fala para Abraão. Passa 2 pedaços de animais. Divide em 2. Então agora o sacrifício foi dividido em 2. É uma das únicas vezes na Bíblia que você vai ver isso. Quando Abraão, ele partiu no meio os animais. É uma parte sua e uma parte dele. Quando Deus ele faz aliança, significa que agora os dois são um. 2 partes estão em plena concordância. Escute que para Deus fazer uma aliança com o homem na terra, a aliança, fala, é eterna. Fala, é inquebrável. Mesmo que os filhos de Israel estejam indignos, nunca perderão o direito da terra. Porque uma vez Deus fez a aliança e falou, dei aos filhos de Israel, seus filhos, sua descendência. Eles podiam estar o quê? Em qualquer tipo de pecado, qualquer tipo de problema. E desviado, eles não perderiam mais a terra. Seria sempre deles. Por isso que até o dia de hoje, Israel está lá. Os filhos de Abraão estão lá. Fala, porque Deus fez uma aliança. Da glória a Jesus Cristo. Meus amigos, se você não se preocupa com isso, é um problema. Porque isso aqui todos vocês têm que entrar. Você pode estar velho. Abraão, com 75 anos, começou o chamado dele. O problema é que você serviu demais a sua carne e o mundo. E quando Deus te chama você para sacrificar por coisas santas, você arruma desculpa demais para a sua carne. Estou muito cansado. Que está muito cansado para Deus também, Deus, será que não estará cansado para você? Fala, aliança é um selo de um compromisso impossível de anulação completa. Promessas e alianças, segundo as Escrituras e também os grandes comentários dos maiores rabinos de Israel, inclusive entre eles o próprio Elias, Davi, Mardoqueu, os registros escritos na Torá oral. Vamos lá, vou te ensinar uma coisa que poucos sabem. Os grandes mestres dizem, nada é impossível para o eterno. Mas há a diferença entre promessa e aliança. Uma promessa pode ser revogada diante de méritos ou culpa. Uma aliança nunca se revoga completamente. Fala, uma vez que Deus me dá uma aliança, nunca mais será revogada. Ok. É uma declaração de intenção. Promessa é uma intenção. Fala, promessa é uma intenção. Essa palavra em hebraico, promessa, é Rav Tachar. Rav Tachar é uma declaração de intenção. É uma intenção que ele tem de fazer na sua vida. Pode ser condicional dependendo das suas ações, da pessoa ou de um povo. Então, quando Deus está te fazendo uma promessa, ele tem uma intenção em fazer algo na sua vida. Agora as suas ações e tudo que eu estou te dizendo de altar aqui hoje, te move a viver, fala, a viver o que Deus planejou para a minha vida. Então fala, quando Deus faz uma promessa, eu entro no meu chamado. Pronto. Não existe promessa e chamado separado. Eles vão andar junto. Eu vou te mostrar algo interessante, que Deus pode cumprir a promessa da tua vida. Você pode viver teu chamado e Deus não está mais com você na terra. As perguntas é, pode Deus cumprir uma promessa a um homem e não estar mais com esse homem? Posso continuar? Fala, aliança. Brit significa um vínculo profundo. Às vezes selado como um sinal externo. Agora presta atenção. Fala, todas as vezes que Deus faz uma aliança com o homem, há um selo nesta aliança. A primeira aliança que Deus fez com Abraão, Deus fez um selo. Algo aconteceu, teve uma marca.
Posso falar para vocês? Ok. A primeira aliança que Deus fez com ele, fala, um pacto, foi feito com Deus. Houve duas, escute o que eu vou falar para vocês. Eu vou te falar de Noé. Noé, quando Deus fez aliança com Noé, estabeleceu um arco-íris, correto? Fala, algo foi visível. Então, quando Deus estabeleceu o arco-íris para Noé, Deus falou assim, ó, eu faço uma aliança que nunca mais, fez um juramento. A terra será destruída com água, com dilúvio. Amém? Ok. Ele não citou fogo, mas citou dilúvio. Nunca mais será destruído do mesmo jeito. E Deus fez uma aliança em juramento, estabeleceu um sinal, fala, um sinal foi estabelecido. Beleza. Abraão, ele teve 2 sinais que Deus deu para ele. Uma das alianças que Deus fez com Abraão foi feita a circuncisão. Que todo macho nascido em casa, etc., terá que ser circuncidado ao 8º dia. Fala, um selo e um sinal. Depois, a segunda aliança que Deus faz com Abraão. A primeira, Deus fez um juramento para Abraão, que daria a terra, dei essa terra à sua descendência. Agora eu quero que vocês vejam em Gênesis 17, há um sinal. Há uma aliança espiritual foi feita com Deus, com Abraão. Que esta aliança é comigo e com você. Deus fez 2 alianças com Abraão. Uma, um sinal de circuncisão. E eu vou te mostrar a outra para você aqui agora. Quem está comigo fala glória. Fala glória, glória, aleluia. Fala glória, aleluia. Fala glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Fala obrigado, Jesus. Ore em línguas agora que eu vou te entregar um mistério para você. Vou tentar resumir para vocês aqui tudo que eu vou falar para você aqui agora. Gênesis 15. Deus faz uma aliança com Abraão entre partes. Deus promete a descendência de Abraão a posse da terra e delimirou todas as fronteiras. Deus ordena um ritual, fala um ritual. Ok, agora eu vou te mostrar aqui. A primeira aliança, antes de Deus fazer, no momento de estar fazendo a aliança, corta o animal no meio. E a Bíblia diz que viu um fogo de Deus que passou entre o meio do sacrifício. E o que simboliza esta aliança com ele? Segundo o costume antigo, o fogo e a fumaça que passou Brasílio, chamado Brasílio, no livro de Gênesis capítulo 15. E o fogo, isso é chamado de pacto. Ok? Característica dessa principal aliança, o foco dela foi a terra, uma visão nacional e coletiva do destino da nação de Israel. Fala, para Israel. Deus fez uma aliança com Abraão para Israel. Olha agora, olha o sinal. O sinal foi o ritual de sacrifício de animais dividido. Por quê? Fala, por quê? Olha para mim aqui agora. Olha Deus fazendo 2 alianças. Isso aqui eu nunca vi pessoas pregando, tá? Isso aqui foi uma graça que Deus me deu. Está na Bíblia, interpretação. Ele está permitindo eu falar isso agora com vocês. A aliança de Gênesis 15. O Senhor manda ele dividir os animais. E Deus selou uma aliança com a terra, com ele, com o povo de Israel. Te dei isso aqui à tua descendência. Você vê que houve um ritual, um selo ali. Os animais sendo divididos, sacrificados. Você viu ali, novilho, que é um boizinho novo, cordeiro, aves. Exatamente como no ritual de Levítico, das tribos de Levi, da glória de Jesus Cristo. Esse selo, essa aliança Deus fez com Abraão pelo povo de Israel. Por isso que até hoje eles estão lá. Eles tinham que manter os rituais que Abraão fez. A segunda aliança, Gênesis 17,
É uma aliança de circuncisão. Agora Deus fala assim, darei, as nações sairão de ti. Fala nações. Aí ele fala assim, nações, reis. Uma aliança perpétua que Deus fez com ele. Brit Olam. Presta atenção agora que eu vou te ensinar aqui para você. Aqui para os judeus, essa aliança de Gênesis 17, chamada Brit, aliança Olam. Mundo. Aliança do mundo. E fala do mundo vindouro. Onde fala das raças, descendências, que somos nós. Só que aqui Deus faz com Abraão a segunda aliança. E diz que toda alma que não for circuncidada será extirpada do meio do povo. Agora Paulo fala que nós somos a circuncisão de Deus. Somos feita pelo Espírito de Deus. Essa segunda aliança é com as nações. Fala, Deus estabeleceu uma aliança em prol das nações. Então, pela misericórdia de mim e de você, o que Deus selou, a aliança que Deus selou com Abraão naquele dia, é um dos motivos pela qual Jesus veio na terra e pela qual você está aqui hoje sentado, da glória a Jesus Cristo. Aplauda o Senhor Jesus por isso. Agora escute o que eu vou falar para você. A primeira aliança era para o povo de Israel. A segunda não é apenas a descendência da terra, mas é em relação espiritual, individual e ao povo santo e das nações, da glória a Jesus Cristo. Fala obrigado, Jesus. Não sei se eu falo isso para vocês agora. Cheguei tão longe, né? 3 horas pregando para vocês. Vocês merecem ouvir. Porque a bênção que eu vou liberar aqui hoje, o que eu fui ordenado por Deus. Eu não brinco com o sacrifício de ninguém, você sabe disso. Você precisa entender o propósito pelo qual você está aqui. Há um propósito muito maior do que o seu. Fala, há um propósito maior do que o meu. Fala, um propósito de Deus na minha vida. Ok. Uma vez que Deus dá aliança para você, Ele estabelece entre você e Ele um compromisso único. Bilateral. Você e Ele têm o mesmo propósito. Têm o mesmo desejo. Têm o mesmo sentimento. São dispostos à mesma coisa. Isso é aliança com Deus. Quando Deus encontra o coração de um homem, essa verdade em você, esse desejo em você, Ele pode fazer uma aliança com você. Todos vocês podem ter uma aliança com Deus aqui. Deus fez uma aliança comigo, ministerial. Fez uma aliança pessoal, meu futuro, minha geração. Fez uma aliança nas minhas finanças, na minha vida financeira. E essa aliança mantém as promessas vívidas sobre mim. E não só isso. Há um contínuo acréscimo de promessas que vão vir. Uma vez que um homem e uma mulher alcançam um testemunho desse, os anjos vão estar com você na terra. Não só vão vir para te ajudar, eles vão viver com você, dia e noite. Só que você não serve mais a você na terra. Existe uma aliança que você faz com os homens e aliança com Deus. A aliança que eu tenho com Deus, vocês são protegidos por elas. Embora talvez vocês não saibam disso. Que para Deus dar a mesma unção, distribuir esse poder, é porque vocês entrarem em aliança comigo. E por isso vocês vão ser abençoados. Quem não tem aliança comigo, tem uma parte disso aqui dentro. Mas outros têm algo mais. Quanto mais essas pessoas entram em aliança com o homem que tem aliança, recebe da mesma aliança. Eu vejo alguns filhos espirituais de Deus dando prosperidade, muda a vida deles, porque o coração deles se tornou um coração comigo. Você não vai ter aliança com Deus se o teu coração não for um com Ele, e nem com o homem.
Quando você une coração a coração, você forma uma aliança. Uma aliança. Quando vocês sacrificam no altar onde nós sacrificamos, você pode contestar no mundo espiritual: Senhor, lembra que eu estou abençoando teu ungido e a sua casa. E há algo que fala a meu favor no mundo espiritual. Vai passar um ano, eu vou voltar aqui. Vai passar um ano, eu vou voltar aqui nessa casa. Você vai ver que cada vez o que eu falo se cumpre ainda muito mais e mais forte ainda, cada vez mais forte ainda. E você cada vez mais vai conseguir colocar o coração do que eu estou te ensinando aqui dentro. Está demorando, muitos estão demorando demais. Fica dando muita volta aqui dentro. Outros chegam, já pulam rapidamente e conseguem acessar isso. Outros ficam 40 anos no deserto e não acessam a terra prometida. A promessa é condicional, mas a aliança não. A aliança não é. Deus trata com o homem que tem aliança, pode ser o que for, mas ele vai trazer de volta para o ponto. Mas pessoas que têm promessas, que estavam vivendo as promessas, e é raro sair do caminho do Senhor, que não tem aliança, elas perdem promessa e perdem a vida. Porque não tem aliança. Não entrou nesse grau com o Senhor Jesus Cristo. Então, escute o que eu vou te dizer para vocês. Eu estava em casa outro dia em São Paulo. Eu estava numa dimensão de um sino. Eu falei: Senhor, a minha geração e as crianças na escolinha, os adolescentes, os jovens, os adultos precisam aprender a mesma coisa que o Senhor tem me ensinado. Aquilo era tão profundo que eu parei na cama assim, fiquei assim sentado. Eu orei em meu pensamento. Eu falei: Senhor, se o Senhor der as minhas filhas, e se eu tiver outro filho na terra que possa vir, e der ainda a minha esposa, eu falei assim, dá a ela. E o Senhor da aliança que o Senhor tem comigo, se o Senhor der a elas, e na era vindoura, o Senhor dá o galardão que o Senhor colocou na minha vida e repartir para minhas filhas. Olha a minha oração. Eu vou escrever esse livro para a igreja. Eu vou preparar esse manual para a igreja que vai tocar gerações e gerações. Vai me custar, mas eu vou escrever esse mistério. Aí eu fui ministrar no culto. Eu pedi a Deus uma aliança. Que o que ele tinha comigo, que se estendesse para a minha geração, para minhas filhas. Ouça o segredo se você quiser aprender. Voltei, quando foi 3 horas da tarde, fui colocar minha filha para dormir. Estou deitado na cama. Ela começa a dormir, ela pega no sono, eu estou lá meio sonolento. Entra espírito. Aparece um homem. Eu só vi o braço dele imenso, forte. Ele abriu a mão diante de mim, era um anjo. Com 3 alianças de ouro e pedra de safira na ponta, pequenas. Me oferecendo aliança. E falou assim para mim: eu não vou forçar muito para você ficar acordado e prestar atenção em mim, não. O problema é seu. Se você quiser prestar atenção, preste atenção. Mas na hora de receber a unção também, fica dormindo na tua cadeira, tá? Você não precisa vir aqui na frente também, não. O anjo apareceu para mim e entregou na minha frente. Quando eu vi as 3 alianças na minha frente, o meu espírito entrou num transe. Eu vi aberto de mim vários livros ao mesmo tempo. E era marcado por canetas. Tudo que existia da melhor sabedoria daquilo era extraído e me entregue para me escrever para vocês. Aí, escute. Ó. Quando eu volto em espírito, eu levanto e fico pensativo sobre aquilo. O Senhor me convidou. Eu falei com ele em pensamento, eu fiz uma oração. E ele ouviu. Porque o meu trato foi o seguinte: se eu escrever isso, que ele fizesse uma aliança com a minha geração e desse o galardão, parte do meu galardão, das obras que eu fiz na terra para o Senhor, para as minhas filhas na era vindoura. E você que não tem revelação, não entende isso, fica achando que... Irmão, isso aqui, quando você um dia entrar na dimensão do Espírito mesmo, tu vai ver, quando tu vê os tesouros da era vindoura, quando você entender, pai, o que você faz, você ajunta tesouro para os seus filhos. Quando você entender esse tipo de oração, que você pode orar e pedir ao Senhor para dar uma pessoa parte do seu galardão, meu querido.
E eu orei e falei, Senhor, dá às minhas filhas daquilo que eu sacrifiquei nessa vida. E Deus, Ele ama esse tipo de oração. Porque eu oro assim? Porque eu acessei um ambiente onde eu vi, onde o anjo veio me ensinar a falar comigo, o Espírito do Senhor falou comigo, através de um anjo. E o Espírito Santo falou para mim, te ensinarei sobre os tesouros da era vindoura para você ensinar a minha igreja. Agora que você fica preso ao material, fica preso à sua vidinha, e o céu está esperando para dar galardão ao teu favor. Se você morresse hoje, que tesouro você tem no céu? Será que você vai ser pobre lá em cima? Tá bom. Não tem muito valor lá para você ainda. Porque você aqui ainda está distante do teu Criador. Quanto mais próximo você fica do Criador, mais você vai dar valor às obras de justiça e o amor ao teu próximo. Mais você vai amar essas pessoas. Tudo que você faz na sua vida, toda conversa, um prato de comida que você dá à pessoa a uma terra. Fazer barganha com o reino de Deus na terra. O verdadeiro evangelho faz vocês pensar na era vindoura. Agora estamos vivendo um evangelho, ô missionário, que as pessoas só pregam a riqueza desse tempo, fama, poder. Que Deus vai mudar a tua situação, mudar teu cativeiro. Para de palhaçada, irmão. Isso aí é do diabo. Isso não vem de Deus, não. O que vem de Deus é puro, é santo, é verdadeiro. A era vindoura é maior para vocês. E se você não levantar o altar na sua vida e se consagrar ao Senhor, se você não vive as promessas de Deus na sua vida, o que será da sua descendência, da sua vida, do seu futuro? Como você terá um futuro se você não deseja viver as promessas de Deus para a sua vida? A partir de hoje você tem que decidir no teu coração uma coisa. Que tipo de pessoa você quer ser no reino dos céus? Até onde você quer ir? As promessas estão aí. O altar está te esperando. E as alianças também estão te esperando. E eu vou dizer para todos os meus filhos espirituais dessa casa, todos que estão aqui, que são sábios, lutem por uma aliança com os céus. Lutem. Lutem para Deus fazer uma aliança com você na terra. Senhor, eu faço minha vida, Senhor, tu me dá essas almas. Se tu me dá milhões de almas e levar para evangelizar, tu fizer uma aliança comigo, eu entregarei minha vida aqui, Senhor, eu entregarei isso para o Senhor. Eu farei isso na terra se tu fizer uma aliança comigo. E vocês podem pedir. Por que vocês não pedem uma aliança com Deus? Muitos de vocês já têm altar, você tem altar. Mas quando Deus fizer uma aliança, Ele vai mudar toda a dimensão da sua vida. Quando Deus entra em aliança, Ele assume as frentes. Eu quero saber para vocês, quem quer uma aliança com Deus? Vocês são destinados a isso. Tem muitos eleitos aqui dentro, serão grandes ministros do Senhor. E Ele pode já falar hoje de uma promessa de aliança com você. E se na tua família teve alguém que teve uma aliança com o Senhor, você até hoje é beneficiado por isso. E você pode resgatar a mesma aliança sobre a sua vida. Eu quero falar para vocês, se vocês têm um pai espiritual na tua vida que tem aliança com Deus, essa aliança estende para você, mas você vai ter que entrar na mesma aliança com o homem também. Fala, quando eu tenho aliança com os homens que têm aliança com Deus, eu também entro na proteção da aliança. Só que tem uma diferença, se você quebrar comigo, você não tem com ele. Seu acesso não é direto, não adianta. Queira você saber disso ou não. Há homens que são determinados por Deus na terra para ter isso. Há homens que são determinados por Deus na terra. Há muitos acessos do reino e certos anjos que vocês têm aqui dentro. É por causa da promessa sobre esse ministério e aliança que Deus fez comigo com a Imigrar. E Deus falou para mim que esse ministério vai para toda a nação. Que as famílias brasileiras ouviriam a mensagem que sai daqui de dentro. Aqui tem uma aliança, aqui tem altar. Agora você escolhe que altar vocês estão servindo lá fora. Que altar, que tipo de aliança vocês têm lá fora. Olhe a sua vida. Olha como você está. Eu vou te fazer uma pergunta, com quem você tem aliança? Com quem você tem aliança? Por que os reis queriam fazer aliança com Davi? Por que os reis queriam fazer aliança com Salomão, irmãos? Para ter acesso aos benefícios que eles tinham.
E eu quero falar para você que está aqui dentro, você tem que ter aliança com pessoas na terra. Se você não tem aliança com pessoas na terra, vocês estão enfraquecidos. Eu tenho a minha aliança com Deus, mas eu tenho aliança com pessoas que também têm outras alianças com Deus. E eu posso, hora ou outra, acessar a dimensão da aliança que eles têm com Deus e extrair mais bênçãos ainda para a minha vida. O altar que eu tenho, as alianças, Deus não só fez uma aliança comigo. Ele fez alianças. Aliança para as nações. Aliança para os pobres, para suprir os pobres. Aliança do avivamento futuro. Então, por isso que eu sou de pé. As pessoas, a pessoa tentaram já me derrubar, a pessoa tentaram falar mal de mim, mas eles caem tudinho, mas por que eles não ficam de pé? Eu não tive uma pessoa que tentou levantar contra mim que ficou bem na vida. Porque vai lutar com um homem que tem altar, tem santidade, tem aliança com Deus. Você acha que essa pessoa pode suportar uma guerra dessa? Vocês têm que entender que vocês nunca podem tocar no nome de homens que têm aliança com Deus. Homens que têm altar no reino espiritual. Quando vocês entram para lutar contra eles, vocês são pesados na mesma balança e você não aguenta. Ninguém se deu bem. E olha que eu só ainda oro pelo bem delas ainda, hein? Eu não vi nenhuma delas se darem bem e tentar tocar em um ungido do Senhor. Homens que têm aliança com Deus. Nunca toque em pessoas que têm aliança com Deus. Alianças delas são inquebráveis. Deus responde na terra por elas. Não tem demônio, não tem homem, não tem ninguém que possa tocar. Essa pessoa pode passar o que for na vida. O Senhor levantará esse ungido. Por causa da aliança que essa pessoa tem com o Senhor. Um dia o Senhor falou para mim, Robson, eu estou à frente de tudo, não é mais você. Todo o ministério é meu, tudo. Você tem que ser obediente e andar conforme eu te ensinei a andar comigo. Tu acha que eu fico me preocupando com certas coisas do ministério? Não me preocupo. Porque eu sei estar diante do altar do Senhor, é Ele quem cuida e zela. Os olhos do Senhor me revelam quem é quem, o que é o que. Eu estou vendo, eu estou orando. Porque Deus tem uma aliança, Ele protege, Ele vai proteger vocês que estão nessa casa, vão proteger em qualquer rede que estiver aliançada comigo. Eu tenho uma aliança com o Senhor, meu irmão. Eu tenho um altar na terra. Porque os bruxos, eles caem, porque muito bruxo caiu, porque muito feiticeiro caiu, porque muito crente maledicente caiu, não suportou lutar contra o homem de Deus que tem altar e aliança. Quer entrar em guerra contra homens grandes, você tem que ter um altar grande, hein? Vai ter que suportar, hein? Sabe quantas milhares de pessoas eu já abençoei nessa terra? Sabe quantas cargas, quantas milhares de horas eu tenho no mundo espiritual de oração sobre o meu altar? Eu não estou aqui brincando com a tua fé, não. Eu estou aqui para que você saia desse lugar hoje abençoado pelo reino dos céus. Eu só não vou mais além da mensagem, porque eu estou com a voz desgastada, esse dia de oração. Por isso que eu estou pregando um pouquinho mais lento para você aqui. Porque eu tenho que ministrar sobre vocês. Mas eu quero saber no teu coração, quem entendeu essa mensagem aqui dentro? Quem pode glorificar o Senhor por essa palavra?